Neste vídeo vamos explicar melhor sobre um fenômeno da termodinâmica que consiste na variação do volume de combustíveis durante o processo de armazenagem e transporte. Combustíveis líquidos como a gasolina, o diesel e outros derivados de petróleo são muito sensíveis à temperatura e têm a capacidade de dilatar ou contrair de acordo com a temperatura ambiente. Isso pode impactar no processo de distribuição dos combustíveis, como veremos a seguir. Então, acompanhe. Processo de transporte. Tudo começa na refinaria, onde a BR Distribuidora compra o combustível que será estocado e, posteriormente, seguirá para abastecer os clientes e postos Petrobras. Um caminhão-tanque vai à refinaria, onde é feito o abastecimento. Independentemente da temperatura nesse momento, a nota fiscal de saída é emitida com a quantidade de litros a 20 graus Celsius, por força da portaria número 27/1993, do então Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Aplicando-se as tabelas de correção de densidade e volume, previstas na Resolução número 6 de 1970 do Conselho Nacional do Petróleo. Tudo pronto. É hora de seguir para uma das bases da BR Distribuidora. Durante o percurso, eventual variação de temperatura interfere no seu volume. Diante dessa variação, a faixa de 0,6% em volume é considerada aceitável para ganhos e perdas na movimentação de combustíveis, ou seja, para mais e para menos. Esse foi o percentual fixado nas resoluções CNP 7/69 e 5/83 e as portarias DNC 26/92 e 5/96, reconhecendo-se que acima de 20 graus Celsius o combustível líquido dilata e abaixo de 20 graus Celsius ele contrai. Deve ser destacado que, pelo fato da nota fiscal da refinaria ter sido emitida a 20 graus Celsius, a BR Distribuidora tem que dar entrada em seu estoque da quantidade descrita na nota fiscal àquela temperatura, L20, embora, muito provavelmente, durante o trajeto, ocorreu a variação volumétrica do produto, o que ocasiona uma entrada física de uma quantidade de litros a maior ou a menor. Isto ocorre porque, matematicamente, o volume é representado pelo quociente entre massa e densidade. Como a massa é constante, com o aumento de temperatura, há uma diminuição da densidade e, consequentemente, um aumento de volume. Situação inversa ocorre quando há a diminuição da temperatura. Vamos prosseguir. Chegando na base da BR Distribuidora, o caminhão-tanque descarrega o produto. Aí, o combustível fica estocado até que chegue a hora de seguir para um cliente ou posto Petrobras. Quando chega esse momento, outro caminhão é abastecido com o combustível e é feita uma nova aferição. E uma segunda nota fiscal é gerada, nota de saída. Agora, a temperatura ambiente, como determina a portaria número 60 de 1996 do Ministério da Fazenda. A equação do problema. Pronto! Vamos agora ver o problema da autuação fiscal e como resolvê-lo. Observando todo o processo, podemos perceber que, apesar da quantidade de combustível líquido comercializado não variar, o seu volume variou. Então, para que seja possível o controle de estoque do combustível, cabe à BR Distribuidora efetuar as devidas conversões para atuar com correção e respeito às normas. Como já foi dito, a BR adquire combustível da refinaria com nota fiscal emitida a temperatura padrão de 20 graus Celsius. Mas, pela portaria MF número 60 de 1996, deve faturar seus produtos a temperatura ambiente, nota fiscal de saída. O fisco utiliza como metodologia um cruzamento das notas fiscais de entrada em confronto com as notas fiscais de saída, utilizando a seguinte métrica. No entanto, como se percebe, não há uma padronização em todos os termos da equação, o que logicamente irá gerar um resultado incorreto. Não se pode utilizar grandezas diferentes, pois a quantidade de litros corresponde ao derivado de petróleo em L20, temperatura a 20 graus Celsius. É diversa da encontrada em LA, temperatura ambiente. Então, como padronização, a BR Distribuidora utiliza em seu controle de estoque somente a temperatura L20. Sendo assim, a equação fica da seguinte forma. É esse o raciocínio contábil que permite a realização correta dos cálculos. Do contrário, não seria possível.
A título exemplificativo, faremos duas simulações com base na tabela de conversão em vigor. Se considerarmos os 10 mil litros de óleo diesel B S500 que saem da refinaria a 20 graus Celsius, quando se chega ao destino a uma temperatura de 17,5 graus Celsius, há uma diminuição de volume, de modo que passariam a ser 9.908,04 litros no momento da descarga. O cálculo é realizado aplicando-se o fator de correção 1,0020, previsto na tabela. Por outro lado, considerados os mesmos 10 mil litros de óleo diesel B S500 que sairiam da refinaria a 20 graus Celsius, ocorrendo a descarga a temperatura de 22,5 graus Celsius, há aumento do volume, de modo que teríamos 10.020,04 litros. O cálculo é realizado aplicando-se o fator de correção 0,9980, previsto na tabela. Assim, um volume de combustível a temperatura de 10 graus Celsius, no Rio Grande do Sul, por exemplo, é diferente de um volume a temperatura de 35 graus Celsius, no Ceará, por exemplo, mesmo tendo a mesma densidade. Portanto, quando é feito esse novo cálculo com as premissas corretas, a diferença fica abaixo de 0,6%. E assim, conseguimos provar que a autuação fiscal não procede. Dessa forma, todas as partes envolvidas no processo da comercialização de combustíveis líquidos, além também de toda a sociedade, podem ficar tranquilas quanto à idoneidade e lisura fiscal da BR Distribuidora.